Obrigado, Ronaldo, por estar aqui. Eu queria que você contasse para o pessoal essa sua jornada como escritor. Eu sei que você entrou numa editora, né? E depois você achou melhor, por alguma razão que você vai contar para o pessoal, de seguir um caminho da autopublicação. Você criou a própria editora. Então, conta para a gente como é que foi esse processo e conta aí, por favor. Eu acho que hoje mudou muito as alternativas de você publicar um livro. Há 10 anos atrás, você tinha um caminho que era um caminho muito difícil, porque ou você conseguia uma editora para te lançar, e essa editora ia fazer o seu livro chegar numa livraria, ou você ficava pelo caminho. Você ficava com um livro sem aquele código de barra, sem uma editora, e que, de certa forma, hoje a gente sabe que assim, não é que ele não tem valor, mas você ficava assim, meio frustrado, porque você, no fundo, quando você cria uma obra, você escreve, você quer que ela chegue lá não é nem a questão de vender, você quer que o produto esteja na prateleira, que você possa ver o teu livro na loja. Então, era muito difícil. E aí tinha, como tem hoje, né, milhares de pessoas procurando as editoras e só alguns conseguindo ter livros editados. Quer dizer, é um funil realmente difícil. E quando você não é um escritor famoso, então é muito mais difícil. Então, acho que a gente teve, de certa forma, sorte, porque a gente conseguiu uma editora, a Literis, né, com os amigos hoje, Arthur e Delcimar. Quer dizer, o Arthur já era, inclusive, na verdade, assim, até confessando um pouco, né, o Arthur já era um conhecido meu, nós fizemos faculdade juntos, então é engraçado que ele já, enfim, ele conhecia o projeto, então, assim, ele olhou com um olhar profissional de editor, mas talvez se eu não o conhecesse, eu talvez não tivesse acesso, porque realmente a Literis, que não é uma editora grande, ela recebe milhares de ofertas de escritores. Então, mas assim, a gente teve sorte de conseguir e ter esse primeiro livro editado e comercializado, de forma que a gente pudesse chegar numa rede de livrarias e ter o nosso livro lá na prateleira, que eu acho que essa é a maior satisfação de quem escreve um livro, ter ele para o público, né? Você conseguiu achar os livros antigos ou não? Consegui, eu fiz uma busca aqui, e aí é interessante mostrar um pouco para vocês. Esse aqui foi a versão do livro, que ele não tinha ilustrações. Ó, ele não tinha ilustrações, ó, todo branquinho, tá vendo? Muito legal. A primeira. Aí depois a gente evoluiu para uma ilustração só de capa, com algumas ilustrações internas. E pegando essas ilustrações são do desenho animado, né? São do desenho animado da Globo.com do ano 2000. Então, a gente deu uma carinha. Aqui também acho que é importante, Xará, ressaltar esse detalhe. Assim, a história, né, de por que ilustrar ou não ilustrar, na realidade, eu estava muito certo de não ilustrar, mas numa dessas tentativas de editora, eu tive na Editora Globo, em São Paulo, e a editora-chefe me deu a sugestão: pô, você devia ilustrar o livro, porque são heróis, são coisas que, de repente, vão poder ajudar no contexto. E aí eu saí convencido de, então, ilustrar. Mas, assim, a questão de ilustrar ou não ilustrar, ela tem um lado bom e um lado ruim. E você vê, grandes clássicos não são ilustrados. Tem muito livro que não tem ilustração. Porque quando você também não ilustra, às vezes o leitor ele viaja na história conforme ele lê. Ele imagina todo o cenário, os personagens. Quando você ilustra, você dá um certo direcionamento. Então, no nosso caso, que a gente queria facilitar a leitura, facilitar o acesso a esse nosso produto, a gente optou pela ilustração. Então, acho que esse ponto é importante.
Aí aqui já uma outra... Eu acho que essa versão é anterior a essa aqui. Eu acho que essa aqui é a segunda. Essa aqui é a primeira. Essa aqui é a segunda. Essa é a terceira. Aí já começou a ficar com uma carinha mais de que foi editado na Literis. Esse aqui é o último exemplar que a gente fez antes de receber o selinho da editora. Aqui nós éramos escritores sem casa, né? Sem uma editora, sem um selo. Então, aqui mas esse aí já é com um visual realmente definido. O mais próximo da edição da Literis era esse aí mesmo. Mas o que aconteceu, Xará, e o que acabou fazendo a gente virar editor mais no futuro é que todo o livro foi nós que fizemos a concepção toda do livro. Quando a gente chegou na Literis, a Literis praticamente publicou o livro como nós entregamos. Ela só fez o ajuste de papel e de formato, mas todo o design, todo o trabalho nesse sentido foi nosso. Então, a gente teve muita parceria e tentou contribuir o máximo participando das feiras e tentando ajudar no que era possível. E aí eu te pergunto, como você já estava dentro da Literis, a gente ficou uns 2 anos com a Literis, o que te motivou sair de uma editora e trilhar um caminho de autopublicação? Porque na hora que você decide montar a própria editora para poder comercializar o teu livro, é uma autopublicação. É lógico que depois você até publicou outros livros pela tua editora, mas a motivação foi o Guerreiros, né? Sim. Então, porque tinha um desejo de trabalhar numa velocidade maior, com mais intensidade, porque nesse momento do Projeto dos Guerreiros, a gente já estava com um projeto social muito avançado. Então, eu precisava de livros para fazer as doações para as escolas. Eu, como autor, na teoria, eu tenho 10% do resultado de capa. Então, ficava caro para mim, se eu quero fazer um projeto social próprio da nossa editora, se eu tenho a liberdade de mandar produzir livro na gráfica e doar para a escola, é muito mais fácil o trâmite, é muito mais barato do que eu ter que pedir autorização para a editora me ceder livros, porque ela fala, não, mas você só tem 10% do resultado. Então, esse foi uma motivação, para a gente ter independência, para a gente poder fazer o que a gente quisesse. Porque no business de uma editora, ela quer vender livro, ela não quer doar livro. E a gente resolveu doar livro. Então, a gente fez um negócio meio na contramão. E para ter essa liberdade de doação, foi uma das decisões para a gente montar, então, a nossa editora, para ter essa possibilidade e também para ter liberdade para trabalhar mais o marketing, para ter porque, na realidade, o nosso produto literário, ele, apesar de a gente ter conseguido vender aí quase umas 10 mil cópias, 10 mil livros, a gente não tem um retorno financeiro com ele, a gente não teve ainda. Então, a gente teve que investir para que ele pudesse ganhar a visibilidade, porque o nosso desejo não era parar só nos livros, nosso desejo era seguir com animação, seguir com teatro, seguir com outros produtos. O livro ele sempre foi a base do argumento. Ou seja, na verdade, você pesou, você fez suas contas e viu que assim, o que você iria gastar com ferramentas de marketing, né, você preferiu utilizar em produzir e doar os livros, né, porque o melhor marketing do livro é o próprio livro, né, ou seja, quanto mais gente estiver lendo e comentando sobre ele, é melhor do que um comercial na televisão ou um anúncio numa revista, né? Que são mídias muito caras, no fim das contas. Com certeza. Uma das partes mais caras de um negócio é a publicidade. Tanto é que a gente escuta falar dos filmes de Hollywood, com orçamento de 300 milhões de dólares e tal. Boa parte desse dinheiro é para a publicidade, não é nem para a produção. Eu não sei exatamente quanto, mas uma boa parte, às vezes, pode chegar a mais que 50%, para fazer a publicidade. Porque quando você pisca o olho, você já está dentro da sala de cinema assistindo o filme. Você vai
e eles fazem a publicidade no mundo todo. Então, e realmente, você usar o seu livro para se autopromover é uma decisão muito boa, porque o preço de gráfica do livro, se você é um autor independente, aí é a vantagem de você ser um autor independente, porque a gráfica ela não é barata, mas ela também não é uma coisa absurda. Assim, dependendo, você consegue fazer, ao invés de fazer 1.000 livros, eu vou fazer 3.000, ou ao invés de fazer 3.000, eu vou fazer 5.000. Pô, mas o que eu vou fazer com esse monte de livro? Você pode, de repente, você pode dar para formadores de opinião, você pode usar o livro, porque a melhor ferramenta de divulgação do seu produto é o seu produto. É aquela história da amostragem grátis, né? Quando uma empresa quer vender um novo produto alimentício, ele faz as pessoas provarem. Se você não vai provar um chocolate novo, como é que você vai saber que é gostoso? Então, eu acho que sim, eu acho que esse é uma vantagem de você ser independente, porque você tem essa liberdade de trabalhar dessa forma, entendeu? Então, isso com certeza é o que a gente, até hoje, assim, até o próprio projeto social, ele é, de certa forma, uma doação que a gente faz, mas também a gente também ganha, a gente também está divulgando, a gente também está aprendendo. Então, assim, existe uma troca nesse trabalho, sabe? Eu acho que vale a pena considerar, porque você sabe muito bem que, às vezes, o preço de gráfica para 1.000 ou para 3.000, ele não é tão diferente. Então, eu acho que esse é um caminho bem interessante, sim, com certeza. O que eu acho interessante dessa sua estratégia é que ela vai à contramão de um monte de gente, porque você realmente tem a visão de que, assim, se você não se mostrar, as pessoas não vão conhecer o teu trabalho, né? E às vezes o autor ele fica muito preso a essa questão da venda, né? E aí no fim das contas o cara acaba vendendo muito pouco e fica com um estoque enorme de livros e no fim das contas ele não sabe muito bem o que fazer e você já arrumou uma solução diferente, assim, você prefere que os livros cheguem nas pessoas primeiro e que, eventualmente, aconteça alguma venda, que acaba acontecendo, inevitavelmente, exatamente porque o livro está sendo muito comentado por várias pessoas e tal, e você acaba chamando a atenção, né? E é isso que você falou. Se você no nosso caso, é uma trilogia, então, se eu dou o livro 1, a pessoa pode, quem sabe, não vai comprar o 2 ou vai comprar o 3. Então, você exercita a curiosidade. Não é o meu caso, que eu não me considero escritor. Eu escrevi a trilogia para atender uma necessidade do projeto. Pode ser que eu volte a escrever no futuro? Pode ser, dependendo de como desdobrar o projeto, mas a minha missão foi escrever o argumento, zelar por esse argumento da história. Mas, por exemplo, se eu quisesse ser escritor, se eu fosse querer viver... Se você tem um livro e você vai escrever, porque o escritor não vai escrever um livro só, ele vai escrever vários livros. Então, se você tem um livro para poder divulgar o seu trabalho como escritor, o livro desse cara aqui é legal, pô. Quando você escrever um segundo ou um terceiro livro, você já vai ter mais chance de vender, de ganhar espaço. Você já vai criando uma rede de pessoas que vão admirar o seu trabalho. Então, esse mecanismo também de doar o livro de forma inteligente para os públicos certos, eu acho que é muito eficiente e é muito mais barato do que você comprar publicidade, porque a publicidade é impossível. Ela é impossível para quem está começando. Se você pega uma página de revista, custa R$10.000. Quer dizer, quem é que vai investir R$10.000 ali? Então, é melhor você investir R$10.000 na produção de gráfica e fazer o trabalho, entendeu? Sim, apesar que hoje, né? Hoje mudou muita coisa daquela nossa época, né? De 10, 15 anos atrás. Hoje você tem as ferramentas de publicação de e-book, você tem a Amazon. Hoje você tem várias outras alternativas que você não tinha, que a gente não tinha naquela época, né? Então, acho que hoje o autor independente ele está mais livre para expressar e divulgar o seu trabalho, né? Eu acho que você está certo. Acho que você está certo, sim. Mas, assim, nem tudo são flores, nem tudo é só vantagem.
Então, conta para o pessoal quais são, não necessariamente a grande, mas quais as desvantagens de você ser um autor independente, autopublicado. A desvantagem é que você, naturalmente, tem muito mais trabalho, porque você fica à frente de todas as partes, né? Você tem que descer aquela história do sapato alto, né? Você tem que ralar, porque quando você é um artista ou um autor de uma grande editora, você é a estrela, você é convidado lá para dar a palestra na Bienal e alguém vai te pegar em casa de motorista. Quando você tem que fazer tudo, você tem que carregar a caixa, tem que fazer toda aquela ralação, você tem que dar o... Mas esse é assim, assim, na verdade, é um pouco é uma ilusão, porque uma grande editora nunca vai publicar um livro de um escritor iniciante. Não faz sentido, entendeu, Xará? Porque a editora grande, ela vive da venda de livro, e ela precisa de um cara famoso para conseguir vender o livro dela. Então, é uma equação que não fecha. É por isso que você vê grandes autores, Harry Potter, por que ela foi recusada por 18, por 20 editoras, até que conseguiu uma? Porque essa uma era uma editora pequenininha lá que estava precisando de artista novo, mas ela não conseguiu entrar numa editora grande. E assim é que funciona. Então, assim, ou você tem um conhecimento numa editora, que aí você entra através de um canal de relacionamento, que é um famoso QI, não tem nada de errado, se você conhece alguém, sorte sua. Ou você não vai entrar por competência sua, porque você vai primeiro ficar famoso, só para depois alguém querer te contratar. Então, eu acho que você tem que estar... É igual um jogador de futebol, o cara tem que fazer a história dele, jogar desde criança, até chegar um dia que um clube grande vai... Então, eu acho que a gente olha os cases de sucesso e a gente fica com essa ilusão de que vai virar um best-seller, ele vai ficar famoso do dia para a noite. Não tem essa chance. Vai ter que trabalhar bastante durante muitos anos. E aí que eu acho que é uma dica legal. Você tem que se divertir com isso, você tem que curtir esse trabalho, você tem que ter prazer nessa estrada, de, pô, que bacana. Tem orgulho do seu trabalho, do seu livro que você fez, é como se você fizesse ele para os outros, mas, na verdade, o teu primeiro cliente é você mesmo. Se você estiver satisfeito com o que você fez, provavelmente você tem um produto bom. Então, acho que tem aquela coisa que você tem que, como é que é, plantar uma árvore, escrever um livro, fazer um filho, né? Porque realmente são coisas que você faz para você. Eu acho que é por aí, entendeu? Entendi. É uma realização pessoal, no fim das contas, né? É uma realização pessoal, sim, com certeza, de botar um projeto, início, meio e fim, botar ele no ar, botar ele para... Agora, a questão se vai fazer sucesso ou se não vai é muito relativa, tem muitas variáveis, né, que acontecem no caminho. Então, você tem que fazer pelo prazer de fazer. E no caso do Amazon, ele teve muito reconhecimento, né? A gente ganhou muito prêmio com a Amazon, com os livros em si, né? Não é só o projeto, os livros mesmo deram muita visibilidade, todo esse esforço de doar livros para várias pessoas. No fim das contas, ele é um livro que é uma trilogia que foi lido por muita gente, né? E teve o reconhecimento. A gente ganhou vários prêmios, tanto no Brasil quanto fora. E o livro foi para a Amazônia, que era uma das vontades suas, né? Era uma das principais vontades suas, era de que o livro chegasse lá. E provavelmente dentro de uma editora tão pequena, né, como era o caso da Literis, a chance disso acontecer era muito pequena, né, porque ela fica meio que restrita ao público aqui do Rio de Janeiro, algumas escolas em São Paulo, mas não sai muito do Sudeste, né? Você, como autor independente, com toda essa disposição para participar de eventos, inclusive em outros estados, e você foi para a Amazônia, então essa liberdade que você teve fez com que o livro ganhasse muito mais frente em muitos outros estados, né? Então, eu realmente acho que, no fim das contas, o saldo da autopublicação do Guerreiro da Amazônia ele é muito positivo, né? No fim das contas.
Com certeza. A gente não teria alcançado aí os nossos desejos, nossos sonhos, se a gente não tivesse arregaçado a manga e tivesse... A gente fez acontecer. Na verdade, não existia caminho para a gente, né? A gente trilhou um caminho que a gente teve que criar. Quer dizer, não teve a história de portas fechadas, de portas abertas. A gente é que criou os nossos caminhos, nossas portas, com a batalha. E também, eu acho que teve uma coisa muito interessante, que como a gente teve dificuldade para poder trabalhar os 3 livros, e os anos foram passando, quer dizer, foram quase 10 anos escrevendo, talvez até mais, a gente pôde entender melhor o contexto da Amazônia, a gente pôde viajar para a Amazônia, a gente pôde conhecer a Amazônia de dentro, conhecer o lado humano da Amazônia, os professores. Então, deu tempo de ajustar a história. Isso também é um outro ponto muito importante, porque eu cometi muitos erros na escrita inicial que eu tive que corrigir depois, porque não fazia sentido. O Templo da Luz, lá no início, ele era de calcário, de pedra, como eram as pirâmides maias. Então, isso a gente percebeu que não fazia sentido nenhum, que a gente tem uma das maiores reservas de bambu na Amazônia do mundo, então a gente adaptou para o templo de bambu. A gente foi ajustando tinham vários detalhes errados da cultura e que a gente pôde corrigir, e isso foi graças ao tempo que levou também. Se a gente tivesse escrito tudo lá atrás, a gente até poderia ter consertado, mas já teria sido publicado, né? Teria publicado errado. Então, a gente tem hoje um trabalho que ele é admirado de dentro para fora, quer dizer, então, e é difícil isso. Essa questão do tempo, né? Como você teve tempo e realmente foi você que definiu o tempo, porque, obviamente, os livros não são o seu trabalho principal, como você falou, você não é um escritor profissional, é uma coisa que você faz nas suas horas vagas, então isso faz com que você inevitavelmente leve mais tempo do que um escritor profissional para escrever suas obras, mas isso te permite usar esse tempo para melhorar o próprio produto, fazer uma pesquisa mais apurada. Às vezes, uma viagem que você faz você rever todo o trabalho que já estava pronto, e aí você vai lá e muda. Eu acho que isso é muito legal também. Eu acho que essa também é uma outra dica para a galera também que está trabalhando com isso. Todo o trabalho artístico, ele tem uma certa... Ele é intangível se vai fazer sucesso ou se não vai fazer sucesso. Porque você tem centenas de bons cantores, centenas de bons escritores, centenas... E por que um ou outro faz? Com certeza muito pelo esforço, mas também pela sorte, pelo cruzamento aí de fatores da vida, do destino. Então, qual é o meu conselho? É como nós fazemos, como você faz também. Você é um artista top do Brasil, mas você não vive só dos seus livros, você tem o seu trabalho. Você encontrou uma forma de ganhar dinheiro na vida que ainda não é vendendo os livros. Pode ser que seja mais à frente, mas a gente tem que encontrar uma forma de ganhar dinheiro para não depender da arte, porque senão a gente fica frustrado. E você acaba não conseguindo levar à frente a sua arte, porque você não vai ter dinheiro. Então, eu acho que o artista que escolhe viver só da arte, é um risco muito grande que ele está correndo, de se frustrar e de não conseguir avançar, porque ele vai ser um melhor artista a cada ano que passa. Se ele conseguir ser artista nos próximos 10 anos, ele vai publicar coisas muito melhores. Agora, não dá para ele querer viver só da arte, principalmente no Brasil. E não é só no Brasil, não, é no mundo todo. A gente sabe aí de histórias de grandes artistas aí que passaram a vida inteira passando fome até conseguir um sucesso que... Então, eu acho que você ser um artista trabalhador em alguma outra área que você possa se remunerar a sua família, é mais fácil. Até pela cobrança, né? Porque a família fala, pô, parceiro, agora tem que... né? Tem uma cobrança muito grande em cima do resultado. Verdade. Então, acho que quando você
faz uma opção de viver só da arte, é uma opção difícil. Porque o resultado está ligado ao sucesso, né, do capitalismo, da venda. Sim, é verdade. E são dois sucessos que são muito mal entendidos. Você pode ter um sucesso gigante numa ação sua, artística, mas você talvez possa não ter o sucesso financeiro. Só que no mundo capitalista, esse sucesso é muito medido pelo resultado financeiro, porque você tem mais fama, tem mais dinheiro, mas às vezes você tem, como existem dezenas de artistas que são desconhecidos, mas tem obras que são maravilhosas, que um dia poderão ou não vir a público. Valeu, meu caro. Obrigadão. Valeu, irmão. Então tá, se cuida aí, fica com Deus. A gente fala depois. Tá? Valeu, meu caro. Obrigadão. Bom final de semana, Xará. Valeu, tchau. Tchau, tchau.